Está no ar Memórias Médicas Piauienses. Apresentação, professor Dr. Luiz Ayrton. Olá, vamos dar início a mais um evento do Memórias Médicas Piauienses. O relato da experiência dos médicos que constroem a medicina do Piauí como um embasamento para a construção da própria história da medicina em nosso estado. Hoje vamos receber aqui a professora Patrícia Veiga de Carvalho Melo, destacada UTIsta, intensivista do nosso estado e do nosso país. Haja vista que ela hoje preside a Associação Brasileira de Medicina Intensiva Brasileira. E é um prazer recebê-la aqui e muito bom, um bom momento para que a gente possa conversar sobre sua própria história, que é sensacional. Prazer é meu, Luiz. Obrigada pela oportunidade. Muito bem. Doutora Patrícia tem uma longa e vasta importância na formação médica. Dentro da sua área, nós começamos a imaginar aquele momento em que você sai da UFP, na sua formação, se dirige aos Estados Unidos, mora 8 anos, me confirme isso, nos Estados Unidos, dando essa solidificação dessa medicina intensivista. É de fato uma coisa curiosa, porque não é todo mundo que quer ser intensivista. Nós entendemos que esse profissional ele luta com muita dificuldade, é um trabalho árduo, desgastante, né? Encara situações de sofrimentos não comuns, e tudo isso é muito pesado na escolha dessa profissão. O que determinou você traçar esse caminho na sua vida? Bom, a escolha pela medicina intensiva foi algo que aconteceu, eu não busquei. Ao entrar dentro de uma UTI, ao experimentar o dia a dia da UTI, ficou muito claro para mim que ali era o meu lugar. E é interessante porque a maioria das pessoas descreve a experiência como, a especialidade como pela sua dureza, pela sua dificuldade, pelos aspectos que geram tensão e estresse. E como, para mim, que sou uma apaixonada pelo que faço, eu enxergo de uma outra forma. Eu enxergo estar naquele ambiente exercendo o intensivismo, antes de ser denso e tenso, é extremamente desafiador, mas também recompensador. Eu sinto a força da nossa presença em transformar um cenário. E a alegria que advém desse cenário transformado, ela sobrepõe a tensão e toda aquela dor que a gente presencia. Então, é interessante, porque a maioria das pessoas vê a medicina intensiva como algo denso, difícil e a parte dolorosa dela. E quando eu penso nisso, eu vejo primeiro a alegria, a recompensa, o retorno para casa, o retorno da saúde, né, de situações tão difíceis. Então, foi esse lado bonito que me apaixonou pela especialidade, né? Quanto mais ríspido, a glória maior. Lembro que durante a Covid você teve alguns pacientes que lhe deram muito trabalho. E a sua vitória com esses pacientes foi compensador, eu tenho certeza, não só para você, mas para todos nós que vivenciamos esse momento. Lembro de alguns casos que você foi vitoriosa e que a cidade toda tornou-se grata ao seu trabalho. Muito bem. Depois dessa formação nos Estados Unidos, foram 8 anos, onde você estava? O que você fazia nos Estados Unidos? Então, a decisão de ir para os Estados Unidos é porque, naquela época, a medicina intensiva não era uma especialidade completamente reconhecida no Brasil. Então, a medicina intensiva ela nasceu no boom de tecnologia da década de 60, quando oportunidades de sobreviver a uma morte súbita, porque surgiram os cardioversores, desfibriladores, ou a hemodiálise avançou, a epidemia de poliomielite alavancou um desenvolvimento nos aparelhos que dão suporte respiratório, os ventiladores mecânicos, surgiu a especialidade
especialidade naquela época. E na mesma época que surgiu na Europa, na América, surgiu aqui também no Brasil. Só que em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, não no Brasil continental, né? E, infelizmente, ao contrário desses outros países onde aproximadamente na década de 80, ela se tornou completamente reconhecida com programas de residência médica e uma formação específica para a área, no Brasil isso demorou 20 anos a mais. Então, nós temos 40 anos de quando surgiu para quando ela foi efetivamente reconhecida no Brasil. Então, eu não queria só fazer um estágio, ou não queria fazer uma outra especialidade e exercer de forma secundária aquilo que eu já tinha certeza que queria. Então, a única solução foi realmente ir para outro país. Então, eu fiz o processo de revalidação do meu diploma, as provas de USFMLE, apliquei para a residência médica, tive que refazer a residência de clínica médica, que eu já tinha concluído aqui pela UFP. Então, eu tive que fazer mais 3 anos de clínica médica para depois, efetivamente, me tornar residente de medicina intensiva e cumprir uma formação oficial na especialidade. Esse retorno ao país foi determinado por razões pessoais ou teve algum interesse profissional nele? Foi pessoal, na verdade, eu costumo dizer que foi uma aventura maior voltar do que o que foi ir. Porque nesse tempo eu já estava titulada pela Sociedade Americana em Medicina Interna, titulada pela Sociedade de Medicina Intensiva Americana, contratada para continuar lá. Né? Meu marido também... Titulada e com licença, com tudo. Meu marido já tinha também aberto uma empresa lá, então foi uma aventura maior voltar. Mas esse retorno, nós ganhamos com isso. Você participou diretamente da formação da especialidade e a consolidação da especialidade no país. Como se deu esse processo em que você participa de comissões dentro da sociedade brasileira, o reconhecimento da especialidade como especialidade médica, né? Vai acontecer no momento que você está em retorno ao nosso país. No ano exato que eu retornei, foi o ano que a especialidade foi oficializada pela comissão tripartite. Perfeito. CFM, AMB, CNRM, e foi o ano que começaram os programas de residência médica com formação completa do médico intensivista. Então, eu me envolvi, desde então, com a Associação de Medicina Intensiva Brasileira e participei de comissões de formação, presidi a comissão de título da especialidade. Durante a pandemia, eu presidi a comissão de defesa profissional. Então, e localmente, eu trouxe cursos de pós-graduação lato sensu para melhorar a formação dos plantonistas não intensivistas. Nós concluímos já mais de 14 turmas aqui no estado, então são algumas centenas já de colegas que fizeram esse curso e comecei também o primeiro programa de residência médica do Piauí, que foi no HGV, em parceria com a Universidade Estadual do Piauí, em medicina intensiva, né? Então, eu ganhei muito com isso também, né? Sim. Porque eu acredito que aqui, ter voltado naquele momento, eu realmente pude participar de um movimento único, que foi efetivamente a oficialização e a profissionalização da especialidade, né? Porque até então, nós tínhamos colegas de outras especialidades no exercício da medicina intensiva. Perfeito. E nos últimos 20 anos, nós temos tido progressivamente um número maior de profissionais que são intensivistas por formação e que se dedicam integralmente a esta especialidade, que é o que precisa acontecer para que haja qualidade da assistência. Essa experiência local também teve uma projeção nacional. À medida que você está... a gente vê o seu papel dentro da sociedade de uma forma crescente nos últimos anos. A partir desse 2002, quando ela nasce, você está presente em vários momentos e assim culmina a sua eleição para presidir a sociedade brasileira. Nessa formação, você acha que ela ainda tem muito que conquistar
ou ela deve ser feita, vamos dizer assim, devagar, já que é uma formação que tem alguns critérios e algumas necessidades de algumas observações nessa formação? Eu acho que tem muito ainda a avançar. Uhum. O primeiro ponto que é necessário de ser transformado é o ensino do cuidado do paciente grave na graduação, que ele é praticamente inexistente. Nós fizemos um levantamento, hoje nós temos aproximadamente 400 escolas de medicina no país, e se você entrar no site e procurar ver o programa curricular do curso médico, em apenas 2 delas você encontra a palavra medicina intensiva como contemplada de forma oficial. A imensa maioria dos cursos de medicina na graduação, o acadêmico se forma com apenas um rodízio em uma unidade de terapia intensiva de 2 semanas. E aí ele se torna médico e tem que enfrentar pacientes graves na porta, numa situação de pandemia, numa situação como essa que nós estamos vivendo agora, de desastre natural no Rio Grande do Sul, pacientes graves. Você não acha que a formação médica ela deve ser mais generalista? Eu vejo como o intensivista é o ápice da clínica médica, né? Então, primeiro clínica médica, depois você tem em frequentar uma unidade de terapia intensiva, em conviver com a residência na área, é onde nós vamos encontrar a oportunidade dessa formação que cabe àquele profissional. Sem dúvida alguma. Sim. O doente grave de forma continuada é o ápice mesmo e é do especialista. Mas tem que haver um mínimo de formação, de estabilização vital do doente grave, e isso falta de forma importante na graduação. Inclusive, a medicina intensiva se tornou uma especialidade de acesso direto. Então, se esses graduandos não têm acesso, contato com isso durante a graduação, ele não tem nem como buscar essa área como... Ele não tem nem como ser introduzido, apresentado. Sim. Então, existe a parte que é mais do especialista propriamente dito, mas existe também aquela parte da estabilização vital do paciente grave das primeiras 6 horas e que muitas vezes esse paciente ele não está dentro da UTI. Ele ainda nem chegou lá. E se esse cuidado não é bem feito, quando ele chega na UTI, ele não tem mais chance de prognóstico. Então, isso precisa ser otimizado. Claro, a doutora Patrícia pode perfeitamente falar do ensino. Você foi professora da UFP, da UESP, agora está ainda na FACID. Quer dizer, tem uma bagagem enorme nessa coisa do ensino. Dentro dessas faculdades, o ensino da UTIsta, você já expressou dessa forma, ele não é completo. Mas se não é completo, como nós podemos, em que ponto o aluno vai ter noção do intensivismo dentro do curso de medicina? Eu digo isso porque 6 anos, acreditamos que já é pouco para o conhecimento médico e bem provável que a gente deva fazer nos próximos anos um curso de medicina de 8 anos, tal qual a quantidade de informações que precisa. Então, não acredito que o intensivismo possa ser ministrado, ou de que forma ele possa ser ministrado. Como você vê isso? Como é um conteúdo que exige já um conhecimento básico de todas as outras áreas da clínica médica, cardiologia, pneumo, nefro, aumentar o período de exposição durante o internato, sem sombra de dúvida. O período mínimo seria 4 semanas. E lembrando que dentro da UTI, ele também tem uma exposição bem grande a todas as outras patologias, porque na UTI você recebe o doente grave da cardiologia, do pneumo, da nefro, da infecto, de todas as áreas. Então, num paciente só, ele pode passear por toda a clínica médica, por toda a clínica cirúrgica. Então, o estágio na emergência médica pode ser esse pré-requisito
que vai permitir uma formação do intensivista? Distintos. São distintos. Hoje são 2 especialidades médicas, são irmãs, andam juntas, são essenciais e a emergência já está melhor contemplada. Nas últimas diretrizes educacionais de 2014, isso ficou bem sedimentado. Então, a maioria dos cursos médicos contemplam a medicina de emergência. E o pouco de medicina intensiva que eles recebem é porque, como nós temos poucos profissionais emergencistas no país, que é uma especialidade que foi reconhecida só há poucos anos atrás, são os intensivistas que assumem esse posto. Então, as disciplinas ou as exposições de medicina de emergência, hoje, largamente são realizadas por intensivistas. Então, existe um pouco desse mix, mas é necessário que haja essa separação. São conteúdos distintos e precisam ambos serem contemplados. Bom, me diga, acho que há uma necessidade muito importante da gente definir o que é um intensivista. O intensivista é aquele profissional que trabalha só numa unidade de terapia intensiva. Ele tem outras áreas que ele pode explorar dentro da sua especialidade. Quem é o intensivista médico? Quem é ele? O intensivista é o profissional especializado em tratar do doente grave, em sua condição de maior gravidade. Então, ele recebe, por exemplo, um paciente que tem um infarto agudo do miocárdio. Se ele tiver um infarto mais grave, um infarto é sempre grave, mas um infarto que complique, o que faz com que essa situação se complique? Ele faz insuficiência respiratória, pode precisar ir para o ventilador. Ele pode fazer insuficiência renal e precisar de diálise contínua, além dos cuidados cardíacos. Nesse espaço de tempo, ele pode ser acometido com um quadro infeccioso secundário e fazer uma sepse. Então, o intensivista, ele cuida do paciente que tem múltiplas disfunções orgânicas acontecendo de forma simultâneas. Perfeito. Então, ele conduz essa situação até gerar uma situação de estabilidade vital. Então, ele tem que trabalhar. Normalmente, o paciente nunca é dele, é sempre de outros colegas, de outras especialidades, mas no momento de maior gravidade, quem deve conduzir é o intensivista. Né? Quer seja o paciente da cardiologia, da pneumologia, da nefrologia, da neurologia. Então, hoje, por exemplo, as grandes cirurgias neurológicas, cirurgias de transplante, cirurgias cardiovasculares, sem que houvesse o paciente vem do centro cirúrgico ainda com anestesia, nem se reverte a anestesia. É a continuação, né, Isso não é digamos assim, uma característica da especialidade que, a meu ver, não é agradável, porque o paciente normalmente fica com você como intensivista durante um bom tempo e não há aquela troca entre o seu paciente e você. Ele está inconsciente, ele está entubado, ele está em coma. É interessante imaginar essa especialidade nesse sentido. Na verdade, existe a troca com a família, sim, existe a troca com a equipe, existe a troca com os médicos originários daquele paciente, e um dia esse paciente acorda. E que bom que a maioria acorda. Mas, tendo dito isso, realmente é uma especialidade, e é por essa razão que ela tem uma invisibilidade natural, né? Por essa questão que você falou, né? E, por outro lado, ela tem outras compensações, mas essa é uma das razões pela qual a especialidade demorou tanto a ser reconhecida. E até hoje ainda carece de valorização. Com a pandemia, se tornou muito clara a importância do intensivista. Muito clara. Os locais onde nós tivemos melhores resultados, melhores desfechos, eram locais que estavam conduzidos com profissionais especialistas. Mas, ainda assim, nós temos esse problema da invisibilidade. Mas, por outro lado, também é bom que se diga que, apesar desse paciente não manter um feedback com o seu médico, a humanização do seu tratamento ainda é muito importante.
né, nos cuidados, na responsabilidade, desde a limpeza do ambiente onde ele está, né, atendendo às suas necessidades mínimas, pelo qual, às vezes, nem ele pode expor o que está expondo. Então, e ele não lembra depois. Ele mas não vai nós lembrar. lembramos que ele passou. Uhum. Então, assim, eu acho que as pessoas que procuram a especialidade, elas procuram porque elas se realizam por essa outra parte. Uhum. Então, tem muito com o perfil também do profissional, né? Ele busca aquilo que ele encontra realização, né? Então, mas existe muita troca, não necessariamente diretamente com o paciente consciente, mas com todo o entorno, é bastante rico. Uhum. As interações são muito ricas. A doutora Patrícia, ela participou realmente da formação de algumas UTIs no nosso estado, né? Você foi uma excelente colaboradora na UTI do Hospital São Marcos, praticamente fundou a UTI do Hospital HTI, né? Como foi essa experiência junto à formação, eu digo assim, material mesmo e física das UTIs? Como foi isso? Na verdade, a UTI do HTI foi fundada por Dr. Álvaro, né? Que foi a pessoa que, na verdade, me inspirou a fazer medicina intensiva junto ao Flávio Melo, com quem eu trabalho até hoje. Mas eu acredito que quando eu voltei, que vinha com uma formação específica, realmente eu encontrei as portas abertas e um ambiente muito receptivo para fazer as mudanças que precisavam ser feitas, né? Então, por exemplo, passar a visita todos os dias, no turno matutino e vespertino, como a gente fala que é o intensivista diarista. É interessante, porque na história da medicina do Piauí, um modelo similar a esse tinha sido efetivamente, tinha acontecido na UTI da Casa Mater, com o doutor Zé Maria e com a doutora Natécia, né? Antes mesmo de haverem diretrizes recomendando que isso fosse feito. Mas, efetivamente, isso passou a acontecer rotineiramente depois dessa fase que nós começamos a fazer isso. E eu realmente fico muito feliz de ver que hoje, nas UTIs da nossa capital, todas nós temos intensivistas titulados, não só como RT dessas unidades, como nós temos médicos fazendo a rotina, a visita e esse segmento horizontal, né? Porque antes as UTIs eram no regime de plantonismo, então hoje era médico A, amanhã B, depois C, então não existia a avaliação horizontal pelo especialista. Então acho que isso foi uma coisa que efetivamente mudou. Né? E a outra coisa foi a conscientização de que mesmo que não seja obrigatório que os plantonistas de UTI sejam intensivistas, porque não é, qualquer médico pode ser plantonista de UTI, houve uma conscientização que era necessário que houvesse um preparo. Então, a adesão a cursos de pós-graduação, ao refinamento do conhecimento na área por parte dos profissionais que trabalham em UTIs também mudou radicalmente. Hoje, aqui, pelo menos a nível de capital, dificilmente você vai encontrar recém-formados dando plantão em UTI. Né? A maioria vai ter pelo menos uma residência concluída e está fazendo uma pós-graduação. Então, eu acho que essa conscientização da necessidade de formação para atuar junto a um doente crítico mudou muito. E a Associação Brasileira a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, ela tem um papel importante na formação do intensivista, na medida que ela é responsável pelo título de especialidade, a regulamentação das residências médicas, mas dentro da UTI, ela tem algum papel, fiscalizador, de auxiliar, então, a edificação de uma UTI que seja de melhor qualidade? Ela tem algum papel nesse sentido? Na verdade, nós não temos a força de fiscalizar, né? De gerar leis ou de fiscalizar. Mas nós temos a capacidade de gerar diretrizes
para nortear o funcionamento dessas unidades, né? Essa fiscalização, ela fica por parte das agências de Anvisa, de CRM. Então, a associação, ela é científica, ela não tem esse papel, mas ela compõe equipes para nortear as recomendações. E sim, além da titulação, nós temos programas de cursos adicionais para atualização médica, a própria pós-graduação também com a finalidade de atualização médica, inúmeros produtos educacionais, webinars, podcasts e diretrizes mesmo, normativas e diretrizes para... E também a organização de congressos. Nós temos congressos imensos, com 4.000 participantes, congressos mundiais, internacionais e regionais também em todo o Brasil. Agora mesmo vamos ter o Luso Brasileiro em Salvador daqui a uns 10 dias. Existe, como você vê, dificuldades para, digamos assim, gerenciar uma associação, da importância da Associação de Medicina Intensiva fora do Sul Maravilha? Você está em Teresina, né, periferia do Brasil, e tem que gerenciar uma instituição desse porte. Você vê dificuldades nisso ou você acha que isso já está ultrapassado? Tem dificuldades. O Brasil é um país muito heterogêneo. Então, os desafios de cada região, eles são completamente distintos. E especialmente no que concerne à formação, isso é ainda mais preocupante. Então, enquanto sociedade, nós estamos tentando elaborar projetos para ajudar a minimizar essas distorções. Né? Projetos que nós vamos tentar englobar todos os residentes de medicina intensiva do país, residentes MEC, que não são vinculados à associação, e também os programas de especialização em medicina intensiva que a sociedade também tem. Então, a intenção é minimizar essas distorções e aumentar as oportunidades para que residentes e graduandos do Norte, do Nordeste, enfim, tenham acesso a rodízios, né, em centros mais avançados e a gente possa ter uma formação mais equilibrada em qualquer lugar do Brasil. E a questão da defesa profissional também é muito distinta, porque o que cada região oferece, né, é muito diferente. Então, é um desafio diário buscar minimizar essas distorções. Em pleno 2024, a gente questiona algumas coisas. Por exemplo, a mudança da residência médica no nosso país aconteceu há pouco tempo. Alguns critérios estão sendo diferenciados, interferindo na medicina feita pelos médicos, né? O gerenciamento da medicina que é feita pelos médicos. Então, uma perspectiva de futuro nos faz imaginar uma certa dificuldade em relação à formação, ou até mesmo aí o exercício da profissão. Como você vê isso dentro da medicina intensiva? Você vê que ela é uma especialidade em nascimento ou ela já sofre um pouco desses distúrbios, por exemplo, da formação? Você acha que o intensivista está garantido a ele um futuro legal como profissão? Bom, eu acho que ser médico nunca foi fácil e ser médico intensivista menos ainda, né? É preciso, eu interpreto que para exercer, em especial, não só a medicina, mas em especial a medicina intensiva, é preciso que haja vocação. Se não houver vocação, é muito mais do que difícil. Dentro do cenário atual, a perspectiva é que a medicina intensiva cresça. Envelhecimento da população. Essa população não só está envelhecendo, como está sobrevivendo a quadros clínicos que antigamente eram fatais. Então, com o avanço tecnológico, com o avanço de inteligência artificial, com tudo isso, a gente espera que a gente vá viver mais e sobreviver mais. Então, a perspectiva é de que seja necessário aumentar leitos de UTI e que haja uma demanda maior para intensivistas. O campo está aberto pela seguinte razão. Hoje nós temos intensivistas suficientes
para cobrir os leitos de UTI que nós temos no Brasil enquanto chefes e rotineiros, né? Mas os plantonistas de UTI ainda são profissionais que pode ser qualquer médico, inclusive recém-formado. Apesar de não ser recomendado, ele pode assumir o papel de plantonista de UTI. Eu acredito que com essas mudanças que estão havendo, é um mercado que pode expandir bastante e ser ocupado também a posição de plantonista, né, pelos intensivistas, né, que seria o padrão ouro, vamos dizer assim. Muito bom. Muito bem, é sempre um prazer enorme conversar com pessoas como a doutora Patrícia, inteligente, atuando na especialidade médica, que de uma forma que nos orgulha e orgulha muito a história da medicina do nosso estado. Muitíssimo obrigado por sua presença aqui conosco. Foi uma excelente entrevista. Espero que tenha colaborado realmente para o nosso intuito. Obrigada, Luiz. Obrigada pela oportunidade. Você ouviu Memórias Médicas Piauienses, uma parceria entre o curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí, a Academia de Medicina do Piauí, a Sociedade Piauiense de História da Medicina e a Rádio FM Universitária.